Então, por exemplo, eu não preciso ter um roteador que ele seja compatível para que funcione. Então, eu tenho um roteador de modelo X e se o outro for modelo Y, ele faz o mesh. Só precisa ter a função do AI Mesh, né? Não importa a tecnologia. Ele sendo um roteador que está dentro do ecossistema do mesh da ASUS, eles são retrocompatíveis. Muito bom. Isso é muito legal e é muito intuitivo de fazer essa É configuração. via PPDcell também, né? Também. O AC87 era no browser. Naquela época não existia os aplicativos de celular. Cara, já existia há um bom tempo, é que o pessoal Não não conhece? conhece. Caraca. Bom, eu sempre tive o hábito de browser mesmo, né? Isso lá desde... Eu gosto, na verdade eu prefiro configurar no computador do que no celular, porque algumas funções às vezes não aparecem no celular, as funções são mais limitadas. Então eu prefiro ir acessar o browser ali, fazer a configuração, que eu acho que dá para você configurar melhor as coisas. É mais rápido, é mais fácil. Eu acho que só no aplicativo ali às vezes dá uns bugs. Isso não tô falando só ASUS, tá? Tô falando de todos, porque outro dia eu configurei um roteador de outro fabricante que ela comprou um kit mesh, né? Eu fui configurar na casa dela e, cara, pra conseguir configurar ali pelo aplicativo, pra mim foi chato, eu imagino pra um pessoa usuário mais leigo, né? Então, isso é meio complexo. Eu já comentei com você também, e eu já comentei com você sobre isso, com o Zibert, com o Alfredo. Tem 3 coisas do computador assim que eu gosto muito, que me empolgam. Uma delas é quando lança um processador novo, porque eu sei que vai dar muito FPS. O Alfredo fica doido, fica enchendo o saco dele. Placa de vídeo, pra saber até onde eu posso chegar. E placa-mãe, pelo que ela me entrega na qualidade de tudo. Sim. Se eu pudesse perguntar pra você que é o seguinte, de todas essas coisas que você trabalha, o que é aquilo que dá um friozinho na barriga assim? Nossa, lançou aquele negócio, eu quero. Eu quero. É Cara, difícil, mas é difícil. sempre tem um preferidinho. Eu vou no trio, né? Placa-mãe, processador e placa de vídeo. Ah, é a mesma coisa, a mesma coisa É que eu. sempre isso, cara, é sempre isso. Lançou um processador novo, a gente quer ali, vou testar, vou Testar. testar. Ah, lançou uma placa-mãe nova. O que tem de coisas novas? Que nem a Asus pegou agora, tanto na série 800 como da Intel quanto da AMD, lançou um slot novo de memória, que é o NitroPath DRAM, que eles mudaram o formato de como o contato encaixa na memória. Olha só, isso eu não tinha ouvido falar nisso aí, não. Vou te passar depois para você ver. Então, normalmente vem os contatos, né? E você tem a memória fica no meio aqui, você tem os contatos aqui. Sim. Em vez dele Abraçar assim, ele tem um formato diferente que ele faz ao contrário. E ele pega só a pontinha. E ele é um slot de memória um pouco diferente. Ele tem um shield metálico. Eles tiraram o key slot que você encaixa só de um lado, tiveram que colocar dos dois, porque para esse tipo de perfil de slot, você precisa ter mais pressão nas memórias para elas não se moverem. Sim. E aí o que eles ganharam nisso? 400 MHz acima. Nossa, melhorou muito a condutividade, então. Exato. Então, cara, tem umas coisinhas assim que Detalhes. os caras vão Isso lançando... no AMD, no Intel ou nos dois? Nos dois. Caraca, qual placa? As Topaço, Crosshair, Maximus? Todas as Maximus tem, todas as Crosshair tem. Da linha Strix é a X870E, E-E, né? Uhum. Que tem isso. E eu acho que na Intel também ela é E-E, a Z890 E-E. Eu não tinha visto isso daí. Cara, é muito legal isso daí. Muito legal. São coisas assim, são detalhes técnicos que muita gente não sabe. Até aproveitar esse gancho, joga na central aqui pra nós. Porque assim, vamos falar um pouquinho de PC Express e esse nível de construção da placa. Por que tem placas-mãe que só suportam PC Express 3.0? Porque precisa de mais layers, mais camadas na placa-mãe, para que não tenha tanta interferência eletromagnética e a qualidade da passagem ali, né? E você tem que ter mais condutividade, né? Porque o PCI Express 5.0, ele tem... trafega mais informação, né? As frequências são maiores, né? A condutividade é maior, então acaba esquentando mais o PCB. Tanto que não sei se você lembra, quando o PCI Express 5.0 saiu, foi na linha Intel, né? Na Z490... Não. 4.0 saiu na Z490.
Na verdade, ela não tinha quando a série 500 saiu, a Z490 ganhou suporte. Por quê? Porque a construção, A construção permitia? algumas placas, né, e não são todas, tá? Não são todas as placas que ganharam suporte. A maioria das placas Z490 já tinha, por exemplo, a Asus já tinha o PCB de 6 camadas. E aí sim, eles conseguiram introduzir o PCI Express 4.0. Né? Então, você pega a linha AMD agora. Por que não são todas as placas-mães que têm o PCI Express 5.0 para placa de vídeo? Porque daí é uma questão de construção. A AMD teve lá os chipsets escolhidos, né? Os que tinham o final E no chipset davam suporte ao 5.0 na placa de vídeo, se não era só no M2. Eu acredito que deve ter uma diferença de custo. Você pega um B650 normal e o B650E, que ele pode habilitar o 5.0. Só que aí a placa vai custar mais caro porque precisa de mais camadas, né? A construção. A construção dela tem que ser diferente. Então, isso daí acaba limitando a questão de custo, né? Então, lógico que vai precisar de mais recurso, vai ficar mais caro. Não tem jeito. Isso aí que você falou, achei muito interessante da parte da Intel, porque eu tive. Essa que ele falou é o seguinte, turma, Z490 e Z590, 10ª e 11ª geração. 10ª geração, não tinha 4.0. 11ª geração, veio com 4.0. E aí, geralmente, as Z590 já estavam prontas para isso. Agora, a Z490, pela qualidade que ela tinha, via update de BIOS, foi possível habilitar. Incrível, isso aí é... Isso eu não tinha visto, não sabia. Eu achei que teria que ser obrigado a comprar um Z590, mas... Não, tanto que boa parte das placas, a gente até teve fabricação local, né, da TUF. A gente teve uma TUF Gaming Z490 Plus, que ela ganhou o update de BIOS e ela começou a dar suporte. E nessa época eu fiz vários testes, né, porque eu falei, eu quero ver esse negócio funcionar, né? Tanto na placa de vídeo e o SSD também, né? Exato. Aí eu quero ver esse negócio funcionar, né? Pô, novidade? Vou ver funcionar. No começo, cara, aí sempre aquela coisa, né? Lançou a primeira versão de BIOS, você vai lá e testa, e de repente aparecem uns bugs, né? Aí você vai falando com o pessoal lá fora, não tem, lógico que não tem só eu reportando, tem pessoas que fazem minha função, né, em todos os sites que tem escritório da ASUS, então o pessoal falou, tá dando problema aqui, tá dando problema aqui. Sim, vai pegando de um cliente, vai pegando de fórum. Que massa. Tem um fórum da ROG, o pessoal foi corrigindo, cara. Aí você foi mandando os reportes e aí foi sendo corrigido, vinha atualização de BIOS e... Atualização de BIOS. Muito legal. Né? É muito engraçado essas coisas. Eu acho muito legal esses detalhes sobre como as coisas funcionam. É que pra gente só chega pronto, né? Ele já sabe antes. Você recebe isso antes, né? Claro que você recebe isso antes. Aí ele vai, testa e já vai reportando. Depois solta pro usuário final. Quando solta alguma coisinha, se eu estiver certo, você me corrige, tá escrito beta. Exato. O que é BIOS beta? Explica pra essa galera. Todo mundo me pergunta, eu devo ou não devo colocar uma BIOS beta? Quais são os riscos disso aí? Então, a BIOS beta, ela é uma BIOS que ela não passou por todos os testes de homologação. Então, por exemplo, o que aconteceu na linha Intel, quando você teve a correção do microcode, o pessoal lançou a BIOS beta primeiro, até para o usuário mitigar o risco de queimar o processador por conta do excesso de voltagem, né, do excesso de volts lá no processador. E aí essa BIOS, ela continuou a passar pelos testes de validação. Se ela não passa por algum teste de validação, o pessoal já começa a desenvolver uma BIOS para mitigar aquele erro. Então ela já muda de versão. Né? Então, às vezes a gente está rodando uma BIOS beta que daqui a uma semana já saiu outra para testes, entendeu? Não sou eu que faço esses testes, isso é feito lá no laboratório da matriz, né? Então eles têm lá uma série de equipamentos para fazer todos esses testes, e aí quando vem pra gente, a gente faz algum teste local por alguma coisa que a gente necessita, né? E às vezes a gente acaba encontrando alguma inconsistência e reporta pro pessoal, fala, ó, verifique isso daqui porque aqui não tá dando esse erro X. Aí o pessoal vai lá e tenta replicar, né, nas mesmas condições que a gente está usando para ver se isso daí é um erro ou pode ser alguma outra coisa. Né? Interessantíssimo isso aí. Eu quero aproveitar, você tocou no assunto do Intel, então eu quero aproveitar para te perguntar o que aconteceu. Porque assim, não é questão com a ASA, é questão com todas as fabricantes. O que aconteceu?
Por que os processadores queimaram? Então, a questão parece que tinha um erro dentro do microcode, que ele estava... Explica o que é microcode pro pessoal, microcode. Vamos lá, o microcode é o cara que é responsável por ter todas as configurações do processador para ele funcionar na placa-mãe. Então, se você colocar um processador mais novo numa placa-mãe que tem uma BIOS antiga e esse microcode não está dentro da BIOS, a placa não liga. Por quê? Porque a placa-mãe não vai conseguir reconhecer o processador, né? E ela não vai dar boot. Ela pode até acionar as ventoinhas ali, mas ela não faz nada. Então, o microcode é o cara que gerencia as configurações do processador dentro da BIOS. E aí parece que tinha um problema dentro do microcode que na hora de dar o boost, ele subia demais a voltagem. E parece que era isso que estava ocorrendo, né? E aí a Intel, com o tempo, conseguiu identificar esse problema, porque eu tive relatos de núcleos morrendo, eu tive relatos de cache morrendo, de controladora de memória, de pessoas próximas, sabe? Então, a gente não conseguia entender, porque assim, eu fiz muitos testes no escritório, mas eu não fazia overclock do processador. E muitas das vezes era na questão de overclock, que subia demais a temperatura, né? E aí o silício degradava. Fato, todo mundo que faz overclock tem que ter isso em ciência. Você forçou além do limite do processador, a tendência é que o processador vai durar menos tempo. Porque o silício vai degradar mais rápido do que o que ele foi projetado para ser com aquelas configurações padrão do fabricante. Isso é uma coisa que todo mundo me pergunta. Fazer overclock estraga o computador? Eu vou falar, Bia, o que eu geralmente respondo pro pessoal e você também aproveita para me corrigir se eu estiver errado. Por exemplo, todo processador tem parâmetros e limites toleráveis de trabalho. Vamos fazer uma suposição aqui, um cenário. O Core i7 de 13ª geração, ele poderá funcionar sem degradação com uma tensão nos núcleos do processador, não vou falar de cache, de outras coisas, de 1.35, é um exemplo. Mas não é só isso que tem que ser observado, tem que ser observado também a temperatura de trabalho. Exato. Então, por exemplo, você colocou 1.35, tudo bem, no datasheet do processador está dizendo que ele não vai morrer por 1.35 porque isso não é demais. Mas se você, com esse overclock, abrir um jogo e ficar lá 90 graus, aí sim o silício ele vai degradar do mesmo jeito. Do mesmo jeito.